Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, amém? Bom dia, como é bom estar de volta à casa do Senhor, ver o seu rostinho aqui. E é muito bom saber que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nós retornarmos a este lugar. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesta hora. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão alegres nesta manhã? Aleluia. Eu quero te convidar a adorar o Senhor nesta manhã, a adorar o Senhor na beleza da santidade dele aqui neste lugar, juntos como igreja, como povo que ele tem separado aqui neste bairro, para engrandecer o nome dele pelos feitos dele na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 115, versículo 15 a 18. Salmo 115, a partir do verso 15. Amém? Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Nós bendiremos aquele que vive, aquele que tem cuidado de cada um de nós. Foram 7 meses afastados, mas aqui nós estamos, porque nós podemos bem dizer o nome do Senhor. O versículo 17 diz que os mortos não louvam o Senhor. E realmente, quando alguém morre, desce a região do silêncio, já não existe mais vida, já não existe mais o que se fazer. Mas nós, esse texto é para nós. Nós estamos vivos e nós temos condições de louvar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Feche os teus olhos, erga suas mãos aos céus e agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça ao Senhor por Ele ser grande na sua vida, por Ele ter cuidado de você esse tempo, ter cuidado de você, da sua casa, da sua família, dar uma providência. Quantas coisas o Senhor já fez por nós, e nós podemos declarar que nós estamos alegres, porque o nosso Deus é grande, é soberano, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia.
som. Graça e paz, irmãos. Amém? Voltamos, né? Estamos de volta à casa do Senhor depois de 7 meses, né? Aproximadamente, cerca de 7 meses. E quanta saudade que nós tivemos desse lugar. E aprove Deus nesse tempo nós estarmos aqui de volta, nós podermos estar novamente no templo, né, onde é o propósito do Senhor, para que a igreja congregue, para que a igreja ela esteja em comunhão, né? E eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes aqui nessa manhã, aos irmãos também que estão nos assistindo, né, de casa, ou melhor, assistirão logo mais à noite de casa essa reflexão, e que os irmãos saibam que nós também queremos a presença deles aqui, né? Apesar desse não ser o melhor momento, né? Nós estamos aguardando ainda a vacina, mas nós cremos que esse melhor momento ele vai chegar, então logo todos nós estaremos juntos aqui novamente, amém? Esse é o nosso desejo, nós cremos nisso. Eu acredito, meus irmãos, que o dia de hoje ele é o primeiro passo nessa direção, né? O primeiro passo rumo ao retorno da normalidade. As coisas certamente voltarão ao seu normal, né? E eu quero convidar os irmãos, nós não podemos perder muito tempo, né? O nosso horário é bem reduzido, a abrir as suas Bíblias lá em Salmo, no capítulo 126, nos versículos 1 a 6. Salmo 126, os versículos 1 ao 6. E eu fiquei pensando um pouquinho, meus irmãos, sobre o que falar nessa manhã, e eu pensei no tema Estamos de Volta, né? Não podia ser muito diferente. Estamos de volta. Salmo 126, o verso é 1 ao 6, texto conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a Deus, e por isso estamos alegres. Amém. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Estamos de volta. Fiquei pensando ontem, meus irmãos, sobre, na realidade não ontem, né, mas eu acho que desde lá no meio, mais ou menos, dessa quarentena, a gente ficava pensando, né, o que eu vou ministrar logo quando nós retornarmos, né? O que vai ser aquele dia? Como que vai ser o nosso processo de volta? E pensando sobre o que nós poderíamos ministrar hoje, esse foi um dos textos que mais falaram ao meu coração, um dos textos que mais falaram à minha mente. Nós estamos há cerca de 7 meses longe do templo, né? Nós estamos cerca de 7 meses longe da igreja, longe da comunhão. Apesar que a comunhão ela foi mantida de uma certa forma pela rede social, como ainda está sendo mantida, né, de uma certa maneira, mas não é a mesma coisa. Para falar a verdade, meus irmãos, nem esse nosso retorno ainda é a mesma coisa, né, Karine? A gente não pode abraçar, a gente não pode apertar a mão, mas talvez estar um pouco mais próximos uns dos outros, isso fortalece a nossa comunhão. Eu brincava, né, com o Everton nessa semana, né, quando eu vi no aniversário, no casamento, e eu dizia, como que alguém pode crescer tanto em 7 meses, não é? O menino já está com a voz grossa, o menino já está grande, já está forte. Meus irmãos, quanta coisa muda em 7 meses. São muitas mudanças, são muitas coisas que acontecem, mas nós nos alegramos com o nosso retorno. A irmã Norma está com a gente, isso alegra o nosso coração. Meus irmãos, quantas coisas Deus tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Fique em casa. Essa era a palavra de ordem durante todo o ano de 2020.
e ainda hoje ainda tem se sentido no cativeiro. Em casa, sem poder sair de casa, quando sai só para algumas coisas muito específicas, com todo um ritual para nós sairmos de casa, com as nossas máscaras, né? Nós começamos muito modestamente com as nossas máscaras lá no comecinho, porque a gente pensou que ia ser algo que ia passar rápido, né? Aí deu um tempo, a gente viu que não ia passar tão rápido, aí já surgiu máscara dourada, máscara de desenho, máscara com boca, máscara de todos os tipos. E nós começamos a nos acostumar um pouco com o cativeiro, mas irmãos, o cativeiro não é um local onde nós devemos nos habituar a ele. E o Salmo 126, ele fala do fim do cativeiro, né? Para quem não está situado no tempo, foram alguns cativeiros que o povo de Israel viveu. O salmista ele está falando do cativeiro babilônico e ele fala de uma necessidade ao fim do cativeiro. Ele fala da necessidade de, após o cativeiro terminar, o povo se esforçar para colher bons frutos. E isso exige do povo uma renovação da fé, isso exige do povo um fortalecimento real da própria força, da motivação, das atitudes físicas e espirituais. Mas algumas coisas, meus irmãos, só Deus ele pode fazer. Com o fim do cativeiro babilônico, o povo de Deus começou então a retornar para casa. Mas, meus irmãos, por que eu identifico esse texto com aquilo que nós estamos vivendo? Porque muita gente ao ler a Bíblia pensa que o cativeiro babilônico ele terminou e automaticamente todos os israelitas se juntaram, né, deram as mãos e voltaram cantando para Sião, e não foi assim. O povo ele começou a retornar gradativamente, de pouco a pouco, o povo começou a retornar. Era uma geração muito grande. E eu começo a identificar isso com a gente também. Nós estamos retornando a Sião, esse lugar, Sião, é o lugar da presença do Senhor. Mas nós estamos retornando lentamente, né? Nós vamos retornando do cativeiro aos poucos. Primeiro vem algumas pessoas, logo mais outras chegarão, ao passo que algumas coisas forem acontecendo, meus irmãos. E eu sinceramente eu tenho torcido por algumas coisas esse ano. Eu tenho torcido para esse ano ser o ano do maior verão de todos os tempos. Você também? Não, eu não gosto de calor. Beleza, não tem problema. Mas se tiver muito calor, o vírus vai ser enfraquecido e mais pessoas poderão retornar. Nós poderemos usar o ar-condicionado? Não é? Mas muitas pessoas poderão retornar. Então eu tenho torcido por algumas coisas, por algumas séries de acontecimentos, porque nós começamos a voltar gradativamente. Daqui a pouco chega a vacina e aí todos retornam a esse lugar. Do mesmo modo, nós também, meus irmãos, estamos voltando aos poucos e ainda falta muita gente aqui nesse lugar, mas nós não devemos nos esquecer que a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações que tudo tem um tempo determinado. Amém? Não dá para nós nos deixarmos vencer pela ansiedade, não dá para nós nos deixarmos vencer talvez pela falta de bom senso ou de cuidado, né? Esse realmente ainda é um período de cautela, ainda é um período de cuidado, onde as nossas máscaras não podem ser abandonadas, o álcool não pode ser abandonado e tantos outros cuidados eles devem ser tomados. Meus irmãos, mas o mais importante desse texto é entendermos que Deus ele ouviu o clamor do seu povo, assim como certamente ele também está ouvindo o nosso clamor, e não é apenas a igreja manancial que está clamando nesse tempo, porque nós precisamos nos lembrar que essa crise ela é um acontecimento mundial, não é? As igrejas espalhadas pelo mundo inteiro estão passando pela mesma coisa, estão orando, estão buscando ao Senhor, e assim como Deus ele livrou o seu povo no tempo da Babilônia, eu também acredito que Deus ele vai nos livrar desse vírus definitivamente muito em breve, porque o Senhor ele continua ouvindo o clamor do seu povo. Muita gente, meus irmãos, tem me dito nesse tempo que está muito triste com o isolamento, né? São tantas pessoas que procuram a gente para aconselhamento nesse tempo, porque estão entrando em um estado de depressão,
E talvez os irmãos em casa, ainda estejam tristes também por não poderem retornar nesse tempo, e talvez essa tristeza até se agrave um pouco mais ao ver que algumas pessoas retornaram e elas não podem retornar. Mas não vejam isso dessa maneira, entendam que Deus ele começa a fazer alguma coisa e daqui a pouco todos nós estaremos aqui novamente. Meus irmãos, Deus ele sempre passa conosco pelos momentos mais difíceis, os momentos onde parece que a tristeza não vai ter fim, onde parece que as ameaças não terão fim, porque quando nós estamos dentro de um problema, realmente parece que o problema é eterno, parece que chega 2022, mas 2020 não acaba, esse vírus parece que não vai embora, 7 meses parece 7 anos, porque as crises, os problemas, as dificuldades, elas relativizam o tempo, elas alteram o tempo. E o nosso texto de hoje, meus irmãos, diz que no passado, Deus ele pôs um fim ao sofrimento do seu povo, Deus acabou com o cativeiro, e a alegria do povo foi uma alegria tão grande que eles não conseguiam parar de cantar, eles não conseguiam parar de louvar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses, e grandes coisas o Senhor tem feito a nós também. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. E meus irmãos, nós também temos motivos para nós estarmos alegres, porque grandes coisas Deus tem feito também por nós nesse tempo, nesse ano de 2020, um ano que parece que tem sido um ano tão terrível, um ano tão sofrido, mas algumas pessoas têm até brincado, dizendo que o mundo acabou em 2012, como diziam que ia acabar, e nós somos os que ficamos, mas nós não ficamos, nós não somos esses, nós subiremos. Nós não somos aqueles que ficarão aqui na tribulação, mas certamente esse ano tem sido um ano difícil. Mas agora, meus irmãos, de volta a Sião, agora de volta à própria casa, agora livres do cativeiro, ainda que em certa medida, aquele povo recebeu algumas coisas importantes, ou melhor, percebeu algumas coisas importantes, coisas que nós também precisamos entender para podermos terminar de atravessar esse cativeiro que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, aquele povo entendeu, meus irmãos, que era tempo de sonhar. Vamos dizer, é tempo de sonhar. Versículo de número 1 fala sobre isso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E meus irmãos, nós estamos retornando lá, irmãos, na expectativa de retornar, mas nós devemos entender que apesar de tudo que nós vivemos até aqui nesse ano de 2020, os nossos sonhos eles não podem morrer, os nossos sonhos eles não podem ser sufocados, os nossos sonhos eles não podem ser perdidos. Apesar de toda a dificuldade que nós vivemos, apesar de todas as lutas, apesar do luto, apesar da perda, nós não podemos perder de vista os nossos sonhos. Esse texto ele fala do cativeiro babilônico e é um dos cativeiros mais longos, fica mais de uma geração permanece ali naquele cativeiro, mas ainda assim essas pessoas elas não perderam os seus sonhos. A palavra nos diz que quando eles retornam a Sião, eles estavam exatamente como aqueles que sonham. E eu quero dizer para você que nesse ano de 2020 os seus sonhos não morreram, os seus propósitos não morreram, aquilo que Deus tem plantado no seu coração não morreu de forma alguma, porque Deus ele continua regando os nossos sonhos. Os nossos sonhos eles são como sementes, mas aquele que rega não somos nós, aquele que rega e dá o crescimento é o Senhor. E esse povo não entendeu. O tempo de volta a Sião era um tempo de sonhar. Eles estavam de volta à própria pátria, eles estavam em um lugar que precisava ser reconstruído, e agora eles começavam a imaginar como seria o futuro, começam a
Os nossos sonhos, eles nos levam a algum lugar, eles nos dão objetivos e propósitos. Em segundo lugar, aquele povo entende também que além de ser um tempo, quando nós retornamos a Sião, além de ser um tempo de sonhar, era também um tempo de riso e de cântico. Versículo de número 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Quando algo bom acontece conosco, meus irmãos, nós ficamos felizes ou tristes? Felizes. Nós nos alegramos. E eu quero dizer para você que algo bom está acontecendo. Nós estamos encerrando esse ano. Esse ano ele está indo embora. Nós já estamos em outubro, estamos a pouco mais de 2 meses disso tudo acabar. E como diz o nosso amigo Magno, né, as coisas estão ficando melhores com tendências a melhorar, né? E nós temos recebido boas notícias e há um horizonte de promessas para nós, de promessas de melhoras, de promessas de que as coisas realmente ficarão bem, de promessas de que tudo isso passará. E até aqui Deus ele tem nos guardado, porque Deus, meus irmãos, em momento algum Ele promete ao seu povo que vai livrá-lo do cativeiro, mas Deus ele promete ao povo que irá guardá-los dentro do cativeiro. E assim acontece em todos os cativeiros em que o povo viveu. Cada cativeiro, meus irmãos, foi um momento onde Deus estava modelando e preparando o povo para um renovo espiritual, para algo maior, para algo melhor. E Deus sustentou o povo sempre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós não podemos dizer que nesse ano nós não sofremos com esse cativeiro, né? Quantos sofrimentos, talvez quantos de nós que perdemos algumas pessoas que nós amamos e sentimos então a dor do luto, quantos de nós talvez que foi vítima da enfermidade e teve que passar então pela enfermidade, mas Deus tem sustentado e dado o livramento. Como diz a Linier, talvez para muitos a capa, né? A capa da morte passou e muitos ali se desviaram, né? E como diz o apóstolo Paulo, eu não falo de ouvir, mas eu falo de mim mesmo. Não foi um ano muito tranquilo, foi um ano realmente pesado, mas apesar das adversidades, nós não podemos perder, meus irmãos, o ânimo. As lutas desse mundo, elas não devem matar o nosso riso ou o nosso louvor. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse ano atravessou, meus irmãos, e nós tivemos que aprender novas maneiras de continuarmos firmes. Cada um dos irmãos precisou, em certa medida, ser pastor de si mesmo, cuidar da própria vida espiritual, nutrir a própria vida espiritual. E eu penso, meus irmãos, que em certa medida isso foi algo muito positivo, foi algo muito bom. Em certa medida isso gerou no meio do povo de Deus um grande crescimento. A igreja ela começou a alcançar espaços em que ela não alcançava há muito tempo. A igreja ela se torna novamente nesse tempo uma grande evangelizadora, uma vez que na teoria falamos muito em sair das 4 paredes e não saímos, e agora fomos obrigados a sair. E quantas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus nesse tempo, ainda que pelas redes sociais, não tem problema, mas foram, porque a igreja passou a pregar mais, a ministrar mais, a atuar mais. E é interessante nós vermos, meus irmãos, que apesar do cativeiro, apesar do isolamento, apesar da pandemia, a igreja ela não parou em todo esse tempo. E quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas da igreja manancial, mas quando nós olhamos para as igrejas, nós vimos que todas as igrejas se tornaram talvez até mais atuantes, trabalharam muito mais, porque os desafios nos tornam mais fortes. Se tem alguma coisa que nos fortalece, são exatamente os desafios. E o povo de Deus ele precisa ser desafiado mesmo a crescer.
O povo de Deus precisa ser desafiado a ir além da onde eles estão. E aquele povo, então, ao olhar tudo que eles viveram ali no cativeiro e agora de volta em Sião, apesar de todo o sofrimento vivido, eles declararam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E aquele povo entende que Deus não fez grandes coisas apenas os tirando do cativeiro, mas Deus fez grandes coisas por eles também dentro do cativeiro, os fortalecendo, os guardando, os protegendo, nutrindo os sonhos, mostrando para eles que Deus está conosco, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. O relacionamento do servo de Deus com o Senhor me lembra muito o casamento, ou melhor dizendo, os votos do casamento, aonde nós pactuamos que nós estaremos juntos, fiéis na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. E assim também é com Deus. Não há por que nós acreditarmos que Deus está conosco somente no momento de alegria, mas Deus ele está conosco em todo o tempo, exatamente como num casamento, porque o nosso Deus ele é um Deus de pactos, e Ele tem um pacto com você e comigo também. Em terceiro e último lugar, aquele povo entende que era também tempo de trabalhar. Versículos 5 e 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Voltar a Sião, meus irmãos, significa também ter que trabalhar muito. E eu pergunto para você nesse tempo: você está disposto a trabalhar para o Senhor? Amém? Nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a arregaçarmos as nossas mangas e servirmos ao Senhor nesse tempo, ainda com mais força, ainda com mais ânimo, ainda com mais atitude do que nós fazíamos na primeira quinzena de março desse ano. Talvez na primeira quinzena de março desse ano nós olhávamos para nós mesmos e fazíamos uma análise e nós estávamos servindo ao Senhor, mas nós já estávamos um pouco lentos. Mas depois de tudo isso que nós vivemos nesse ano e ao testemunharmos o cuidado de Deus conosco, nós podemos entender que esse momento do nosso retorno a Sião é um momento onde nós devemos nos entregar muito mais do que nós fazíamos no passado. Porque Deus ele tem provado nesse ano de 2020 que Ele está conosco, que Ele está com o seu povo. O povo precisava restabelecer muita coisa esse ano. Eles precisavam restabelecer a sua política, eles precisavam restabelecer as suas cidades, algumas destruídas. Eles precisavam restabelecer a vida livre. É difícil acostumar a liberdade, sabia? Difícil. Depois que você fica preso muito tempo, é difícil você reacostumar com a liberdade que foi cerceada durante um tempo. E aquele povo precisa reacostumar com a sua liberdade. Agora, o que fazer com a liberdade? A liberdade é um presente de Deus e nós precisamos saber o que fazer com ela. E até mesmo, meus irmãos, a adoração, ela precisava ser restabelecida. Era tempo de semear, era tempo de plantar, era tempo de arar, de adubar, regar, para finalmente colher. E eu acredito, meus irmãos, que nós também estamos seguindo esse mesmo caminho que o povo de Israel seguiu ao retornar para Sião. E agora, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar para alcançarmos aqueles que esfriaram nesse tempo. Porque muita gente nesse tempo não cuidou da própria vida espiritual. Foi como nós dissemos no começo: esse tempo foi um tempo onde você precisou pastorear a si mesmo. E se você conseguiu, que bom, não é? Os irmãos devem ter percebido que nós aumentamos exponencialmente a palavra nesse tempo. Nós saímos apenas do sermão de quarta, do sermão de domingo de manhã e de
auto-pastorearmos, cuidarmos da nossa própria vida espiritual. Mas teve gente que não conseguiu. Com certeza tem gente que nesse caminho acabou enfraquecendo e caindo. E esse é o tempo de nós os ajudarmos. É o tempo de nós trabalharmos para os fortalecermos novamente. É tempo, meus irmãos, de trabalharmos para retomarmos os nossos projetos e propósitos, para retomarmos a nossa boa forma espiritual. Será que tem alguém aí que engordou um pouco nesse tempo de quarentena, de isolamento, e ficou em casa só comendo, sem se exercitar? Não, pastor, eu fui comer, eu comi bastante porque eu estava em casa, e aí eu pensei, vou lá para o Beira-Rio correr, e aí a prefeitura proibiu ir para o Beira-Rio, e aí só nos restou engordar. Foi bem injusto. Mas assim, meus irmãos, como a quarentena tirou a forma de algumas pessoas, isso também aconteceu na vida espiritual. E o que eu mais tenho visto entre os meus amigos nesse tempo é que muitos estão dizendo assim: agora a academia voltou, agora a Beira-Rio voltou, agora os clubes voltaram, eu posso fazer esporte de novo, jogar bola, jogar tênis, queimar caloria, pular de paraquedas, né? E eu vou fazer isso para recuperar o tempo perdido. E meus irmãos, como nós precisamos trabalhar também para recuperar a nossa boa forma espiritual, para que o prazer de voltar a Sião seja maior do que a tristeza de passar pelo cativeiro. Eu sei, meus irmãos, que a tristeza desse ano ela vai ficar para muitos. Algumas pessoas perderam pessoas importantes, mas a única coisa que pode apagar uma grande tristeza ou um grande trauma é uma grande alegria que compense uma grande derrota. Somente uma grande vitória pode apagar uma grande derrota. E essa quarentena, esse cativeiro, certamente vai deixar algumas marcas em muita gente, e somente Deus para nos ajudar a apagar essas marcas. Mas isso também exigirá de nós trabalho, atitude, força e fé. E eu quero concluir dizendo que é por isso que esse povo entendeu, e nós também devemos entender, que é tempo de sonhar. Amém? Não pare de sonhar. Não deixe os seus sonhos morrerem nesse 2020. É tempo de rir e de cantar. Não deixe suas forças se esvaírem ao ponto de que você seja dominado pelos problemas, mas siga cantando, siga feliz, sabendo que o Senhor está com você e que há promessas de bênçãos mais à frente. E é tempo também de trabalhar, porque se nós não trabalharmos, se nós não arregaçarmos as mangas, se nós não nos dedicarmos muito mais ao Senhor nesse tempo, nós não vamos conseguir vencer esse cativeiro. E Deus ele está nos levantando para um novo tempo, um tempo onde as sementes florescerão, um tempo onde nós colheremos muito, um tempo também de gratidão pelo cuidado e pela proteção do Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé, e nós vamos orar. Nós vamos orar por isso que nós ouvimos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós vivemos nesse ano. Tantas coisas. Parece que esse ano foi tão grande, na realidade 7 meses, né? Mas esses 7 meses parecem que foram muito mais do que 7 meses. Um tempo extremamente longo, né? Um tempo extremamente cansativo, mas é um tempo que está sendo vencido, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Feche a voz. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado.
esse ano de 2020, ó Pai, que aconteceram coisas inimagináveis, coisas, ó Deus, parecidas com coisas saídas de um filme, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, e cá estamos nós começamos a retornar a Sião, ó Deus, ainda que um pequeno grupo retorna nesse tempo, nós cremos que o Senhor está preparando o caminho para que outros também possam voltar à medida que o Senhor colocará em seus devidos lugares todas as coisas. Logo, Pai, nós cremos na poderosa mão do Senhor, que nos livrará definitivamente desse vírus, dessa opressão, ó Pai, dessa mortandade que se abate sobre o mundo. Mas apesar, ó Deus, desse mal se abater sobre nós, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa promessa, essa garantia, ela nos leva a enxergarmos, ó Deus, a luz no fim do túnel. E essa luz é a luz do Espírito Santo do Senhor, que nos protegeu e nos guardou durante esse tempo. Livra-nos do mal, ó Pai, pois esse mal ainda não foi vencido, mas será, em nome de Jesus. Obrigado pelo nosso retorno, ó Pai. Derrama sobre nós da sua unção, da sua presença, nos limpa, nos prepara, nos fortalece, nos coloque, ó Pai, em forma novamente, para que nós possamos caminhar, ó Deus, entre as nossas batalhas espirituais, porque nós sabemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós devemos nos alegrar, porque obras ainda maiores o Senhor também fará. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesse momento, meus irmãos, passar ao período de ceia. E eu convido você que vai participar desse momento a se manter de pé. Você que é batizado, você que está em comunhão com a sua igreja. Pedir para a irmã Gazete me ajudar na distribuição dos elementos. Apenas lembrando, meus irmãos, que a princípio nós dissemos que nós não iríamos celebrar a ceia, não é? Mas nós conseguimos algumas alternativas para nós podermos obedecer todos os critérios de segurança e de higiene. Os irmãos verão que vocês receberão um kit de ceia. No primeiro compartimento vocês vão soltar e há uma espécie de biscoito, mas é um pãozinho, não é? De trigo. E no segundo compartimento, o seu cálice de suco, ele tem também um lacre, você removerá, assim também como eu e os diáconos estamos usando as luvas. Então fique muito em paz, muito tranquilo, está tudo esterilizado. Participe conosco desse momento, em nome de Jesus. Este é o meu respirar.
é a primeira vez que eu vou abrir também. Eu acho que exige alguma maestria nossa para abrir, não é? Mas você pode remover a tampinha. Ó, foi fácil. Eu não abri nenhum, não foi tão fácil. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode falar. Todos conseguiram? Difícil mesmo, meus irmãos. Só torcer. Meus irmãos, esse momento é um momento muito especial, né, onde nós nos recordamos daquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Durante esse tempo de pandemia, muitos celebraram a ceia online, né? E me perguntavam assim, o que eu acho, vamos fazer, não vamos? E sinceramente, meus irmãos, nós não fizemos, porque a ceia, ela nos lembra algo que Deus fez por nós. Não há poder na própria ceia, mas apesar disso, ela traz à nossa memória aquilo que nos dá a esperança. E nesse tempo, ela nos recorda que a nossa comunhão, ela vai muito além de um simples copinho de suco, ou um pãozinho, ou um biscoito. Mas a nossa comunhão, ela é conquistada no sangue do próprio Deus, no sangue de Cristo Jesus. E é esse sangue que nos manteve e nos mantém em comunhão. É esse sangue que nos faz atravessar o ano inteiro, né? Apesar do cativeiro, apesar do distanciamento, e sentirmos a saudade do convívio, e sentirmos a saudade de estarmos juntos, porque nós somos um só, de sentirmos a saudade também de estarmos diante do altar do Senhor, e o Senhor tem nos honrado, e nesse tempo nós podemos viver esse momento. E no dia que Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele pegou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, comam dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim, comamos dele todos. Meus irmãos, o copinho parece muito com um copinho de água mineral. Aí ele tem um lacre, os irmãos puxam aqui, tem uma orelhinha, só pegar a orelhinha, puxar ela devagarzinho, ele vai abrir e vai deixar uma brechinha para nós ingerirmos. Se alguém não conseguir, só falar que nós temos mais um pouco ali. Todos conseguiram? Amém? Se você não conseguir, pode dar dentada, brincadeira. É porque eu abro água mineral assim, eu nunca consigo abrir água mineral, eu morro dela. Mas, meus irmãos, no momento que Jesus esteve reunido com seus discípulos, ele também nos lembrou do poder do seu sangue, que é o que mantém a nossa união. Então ele pegou um cálice e ele disse: esse é o meu sangue, bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim, bebamos dele todos. Senhor, nós te damos graças porque nós recordamos o momento que o Senhor se entregou por nós e ali o Senhor nos viu redimidos, ó Deus, e aqui nesse momento louvando e agradecendo o teu nome. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós somos livres, libertos do pecado e um dia nós estaremos, ó Deus, reinando contigo nos céus. Nós louvamos o teu nome, Pai, por esse momento de comunhão da tua igreja. Obrigado pelo retorno. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a honra, a glória, o poder, o domínio e a gratidão do nosso coração por tudo que tu és.
por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós cremos que mais ainda o Senhor fará. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Amém. 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 Você pode se sentar só um minutinho, nós já estamos encerrando. Quero passar a palavra para a Alessandra. Ela vai fazer um momento agora, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Tem que usar o meu microfone, a gente não pode trocar o microfone. Irmãos, eu quero convidar aqui à frente, rapidamente, os professores da Escola Dominical. No dia 15, nós comemoramos o Dia do Professor e nós não podemos deixar de agradecer a Deus pela vida de vocês, que tem ensinado a palavra, tem ministrado a semente, a boa semente no coração das crianças, dos adultos. Venham aqui à frente, tia Leosete, que é a tia dos adultos, a Aliceia, a Amanda, deixa eu ver se tem mais alguém. São esses. Eu vou pedir ao pastor que entregue a lembrança, tá ali. No cantinho de Altamira, pode descer de Altamira. Professor do culto infantil. Nós vamos então passar na mão de vocês uma doce lembrança. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando, fortalecendo e dando sabedoria, para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos professores. Amém. Nós vamos orar, tia Amanda, pela vida de vocês, depois vocês podem se sentar. Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, que são os professores dessa igreja, e nós pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, que enriqueça com a tua palavra, com a sabedoria, para que a tua palavra possa continuar sendo ministrada aqui neste lugar. Abençoa os teus filhos, Deus, e muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito nesta igreja, na vida dessa igreja, através da vida de cada um. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós te louvamos, amém e amém. Amém. Se coloque de pé, mais uma vez, vamos encerrar com mais um louvor, dando a glória que o Senhor merece, amém? Você foi abençoado nesta manhã? Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão sobre a pessoa que está aí próxima a você. Você não pode abraçar, mas você pode estender a mão sobre ela. Diga assim: que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guarde. que este dia seja um dia de vitórias do Senhor, da sua vida e da sua família. Agora
aqui na casa do nosso Senhor. Nós estamos encerrando, não se preocupe, nós temos um tempo de 1 hora de culto com tolerância de 30 minutos. Então nós estamos dentro do tempo proposto aqui pelo nosso município. Se você está aqui nessa manhã, você assistirá a escola dominical online à noite. E você que nos assiste de casa, você assistiu a escola dominical agora pela manhã. Então que a bênção seja com todos. Nós nos vemos novamente no domingo que vem. Os cultos de quarta-feira, por enquanto, ainda seguirão online também, tá bom, meus irmãos? E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmão.